Olá, paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos chegando para mais 5 minutos com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante com você. Lá em Lucas, no capítulo de número 14, no versículo 25, você encontra a parábola acerca da providência. E eu gostaria de comentar contigo o versículo 26, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que eu quero dizer aos amados irmãos é que quantas das vezes nós somos colocados diante de certos desafios que tenta mudar a nossa trajetória e atrapalhar o nosso caminho espiritual. Quando eu vejo Jesus falando a respeito da providência, se os irmãos observarem um pouquinho, teve a parábola da grande ceia, onde ele retrata o convite que foi feito aos seus amigos para participarem de uma festa muito importante, e todos eles arrumaram uma desculpa. Mas o que mostra ali na sequência é que ele disse aos seus súditos que chamasse aqueles que estavam pela rua, convidasse ali quem estivesse para participar dessa ceia. E assim aconteceu. E eles aceitaram e vieram para essa ceia. Isso revela o interesse de pessoas que gostam de serem convidados e também têm o temor e o sentimento de poder participar. Enquanto outros que têm uma oportunidade ímpar e exclusiva renunciam, negam por causa de alguns cuidados com a própria vida. E aqui nós chegamos nesse texto onde justamente Jesus fala que aquele que não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e até a sua própria vida, ele não pode ser o discípulo do Senhor. Jesus não estava mandando ninguém a oprimir ou usar palavras ou fazer com que essas pessoas se sentissem aborrecidas com cada um deles. Mas Jesus estava dizendo que por causa do reino de Deus, da chamada de Deus para as suas vidas, aconteceria momentos de provações que forçaria-nos a termos uma escolha única. Temos que abrir mão de certas coisas, costumes, abrir mão de certos pensamentos, abrir mão de certas coisas que podem atrapalhar a chamada para a salvação. O que muitos não entendem é que a chamada para ser discípulo, eu traduziria da seguinte forma, usando as minhas palavras: olha, se você quer ir para o reino dos céus e fazer parte do plano de Deus, então vocês sejam igual a mim, façam o que eu estou fazendo, sejam discípulos. E discípulo significa aquele que está aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a ser humilde, a ser servo do Senhor. Se você observar o plano de Jesus para com os seus discípulos, ele começa conversando com eles, convidando eles, mostrando o lugar em que morava. Ele começa a caminhar na vida que ele vivia e a ir com ele aos lugares que eles iam e depois mostrar como deveria ser feito. Ele estava se revelando ao povo e ao mesmo tempo preparando-os para que eles soubessem como proceder após a sua partida. Ser discípulo é aprender com o seu mestre, é herdar as próprias características desse mestre. E dessa forma nós começamos a entender o que é ser discípulo. Muitos hoje querem fazer parte do plano de Deus, da chamada de Deus, mas não abrem mão daquilo que herdaram de forma errada ou de forma que foram ensinados, assentam sobre os seus dogmas, os seus pensamentos e não procuram entender a chamada de Deus. A chamada de Deus é para o reino futuro. Fazer parte do reino de Deus é abrir mão dos prazeres da carne, dos prazeres que o mundo oferece. E o mundo que eu me refiro são tudo aquilo que vem para atrapalhar o padrão de santidade de uma pessoa que decidiu seguir a Jesus. Das pessoas que decidiram a ter um vínculo com os céus. Sabemos que o mundo hoje está vivendo uma corrupção total. E a corrupção total para muitos é apenas algo normal. Mas para aqueles que têm os sentimentos de Cristo Jesus, entendem e compreendem que eles não podem se envolver ou jamais ter participação nisso. Os vícios, as drogas, a promiscuidade, a prostituição, coisas que degeneram a personalidade e o caráter humano. Quando nós fazemos isso, nós mostramos que nós somos totalmente pecaminosos e traímos
aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, que deve ser o nosso caráter. E o nosso caráter em santidade significa ser discípulo, aprender a palavra do Senhor, chamar outros para o reino de Deus e fazer com que essas pessoas tenham o conhecimento da verdade e que elas sejam livres da ira vindoura que virá sobre aqueles que não servem a Deus. Não é que Deus tem uma revolta contra essas pessoas. Não é isso. É que existe apenas um caminho, e Jesus é o caminho. Não existe uma outra alternativa. O diabo criou esse mal e deteriorou a raça humana, e com isso ele criou uma forma de ser condenado, mas aqueles que aceitam as suas ideias fazem parte dele. Então, nessa oportunidade, desses 5 minutos com a palavra de Deus, eu quero tão somente fechar essa palavra dizendo: se você não abrir mão disso, que você às vezes acha que é bom, mas sabe que contraria os princípios de Deus, então você não pode ser discípulo do Senhor. Ser discípulo é se parecer com Ele, como Pedro foi reconhecido na hora que ele negou Jesus por 3 vezes. Ser discípulo é ter as suas características, é amar como Ele amou. Então seja discípulo do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida, e que você tenha garantias de vida eterna e segurança. Eu deixo aqui, ao terminar esse vídeo, uma pergunta que vai mexer com o seu emocional. Se hoje forem chamado à eternidade, para onde você irá? De que lado você estará? A quem você serve? A Jesus Cristo? O mundo? O pecado? Ao inimigo de nossas almas? Terás que tomar uma decisão enquanto tem vida, porque do outro lado não haverá possibilidades de escolha. Eu sou o pastor Aparecido Gomes e conto com você no próximo vídeo, 5 minutos com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e aceite Jesus antes que seja tarde demais.